Bom dia pessoal, Paulo da My Bonsai. Como eu vou fazer substrato hoje, eu resolvi mostrar para vocês aqui a forma que eu faço e o que eu uso, né? E falar um pouco sobre o substrato nosso aqui que a gente está usando na My Bonsai. Eu uso uma medida dessa, essa é a medida 1, é uma parte de cada um. E eu estou usando aqui no caso o carvão vegetal picado e lavado. Esse eu acabei de picar e acabei de lavar. Quais as vantagens de você usar o carvão? Uma, que ele retém umidade, já é uma vantagem, né, que ajuda. A outra é que ele acaba filtrando algumas coisas tóxicas que a gente acaba tendo no solo. E uma terceira coisa que é legal também no carvão é que ele absorve nutrientes. Então ele acaba liberando com o tempo também esses nutrientes para a planta. Existe mais uma série de vantagens, uma série de coisas. Como eu vou fazer uma mistura dobrada, eu estou usando um pote cheio de carvão, mas normalmente eu uso meio, certo? Se eu vou fazer uma mistura 1, eu boto meio de carvão. Junto a isso, eu estou colocando do Triorgan um pote também. Então estou adubando já no início, já no substrato, eu já estou fazendo a composição de Triorgan, que é o adubo. Aí eu coloco terra vegetal. Quando a gente fala em terra vegetal, eu chamo de terra vegetal isso. Eu tenho compostagem, tudo que eu corto das plantas, dos bonsais, eu pego e coloco no monte lá atrás, dentro de uma caixa feita de tijolos, e ele vai apodrecendo. E à medida que vai apodrecendo, vai se formando esse tipo de terra aqui, ó. Certo? Isso aqui é decomposição. Então eu uso essa terra aqui. Como eu vou fazer uma mistura dobrada, eu vou usar essa e uma outra, que também é enriquecida com um pouquinho de barro vermelho. Barro vermelho, ele é rico em ferro. Coisas minhas, isso aqui é um pouco de mania, não carece, mas é mania de velho. Então eu já coloquei aqui uma medida do carvão ativado, que seria meia, mas como eu vou fazer duas. Uma medida do Triorgan, que seria só meia medida, mas como eu estou fazendo duas medidas cheias, e coloquei 2 medidas de terra vegetal. No caso aqui eu estou usando uma medida de terra vegetal pura e uma medida de terra vegetal com um pouco de barro vermelho, certo? Uma outra coisa que a gente vai usar é o caco de tijolo. No caso aqui, 2 medidas do caco de tijolo. Uma medida se foi. E uma segunda medida também. Então, vamos lá. Triorgan para dar uma adubada. Carvão vegetal para guardar a umidade, filtrar tóxicos e armazenar alguns nutrientes, além de outras vantagens. Caco de telha, né? Aumenta a drenagem e também retém umidade. Então ele retém umidade e vai liberando aos poucos essa umidade no solo. Então não fica aquele solo empapado, ele fica molhado, mas não fica aquela lama que a gente vê, né? Então às vezes você faz um substrato sem um caco de telha, o que acontece? Você molha e ele fica aquela coisa empapada. Primeiro porque fica com pouca drenagem. E segundo que toda a matéria orgânica que tem ali absorve a água e empapa, fica aquela lama. E por último, não menos importante, né, a nossa areia. Eu aqui estou usando uma areia
média, lavada e peneirada. Então, se tiver aqueles pozinhos junto com a areia, não é legal, porque aquele pozinho acaba entupindo, né, os poros ali, a passagem de água, e o solo acaba ficando extremamente úmido. 2 medidas também. Então o que que a gente colocou aqui? 1 medida de carvão vegetal, 1 medida de adubo Triorgan, 2 medidas de terra vegetal que é proveniente de compostagem, 2 medidas de caco de telha e 2 medidas de areia. Aí é só fazer aquela mistura, né? Misturar bem. Vocês vão notar que o carvão ele está molhado, então ele dá umas bolinhas. Tem que mexer bem para que ele se misture, né, de uma forma homogênea. Você tem que, se você mexe e vê uma quantidade muito grande de um produto só na mistura, tem que continuar misturando para que a coisa funcione, para que fique uma coisa legal. Algumas pessoas até usam uma bitoleirinha pequena para fazer isso. Se é uma quantidade grande, o cara vai fazer uma quantidade grande de substrato, vale a pena, certo? Olha só como ficou, certo? Ficou uma coisa homogênea, a gente não vê concentração de muita coisa numa área só. A gente tem aqui a terra vegetal, tem a areia, o caco de telha, o Triorgan sumiu, ele some no meio da mistura, e o carvão vegetal está por aqui, mas ele some também no meio da mistura, certo? O que que eu acho importante num substrato? O que que para mim um substrato ele tem que conter? Tem que ser feito o seguinte: ele tem que proporcionar alimento à planta. Então isso é uma coisa importante. Ele tem que ter uma boa drenagem, certo? Ele vai drenar bem. Ele tem que ter espaços vazios dentro dele para se formar os micro-organismos que vivem em simbiose com a planta. Ele tem que facilitar o caminho das raízes por dentro do substrato, porque se o substrato for muito socado, as raízes acabam andando só na borda do vaso, elas não entram dentro do substrato. Então o substrato mais airado, assim, ó, como esse aqui, a raiz consegue furar ele e caminhar por dentro dele. Se aqui é muito duro, muito socado, a raiz não entra, certo? Ou quando entra, entra pouco. Então o substrato mais airado, mais solto, ele dá uma melhor condição para a planta sobreviver. E um outro detalhe que tem é o seguinte: na hora da troca, né, quando você vai trocar um substrato desse, ele continua soltinho, então você tira a planta do vaso, dá uma socada, sobra nada. Quer dizer, você fica só com as raízes, não precisa ficar empurrando o hashi aqui dentro, não precisa ficar jogando água, não precisa ficar nada. Por quê? Porque o substrato é um substrato solto, né? Ele sai fácil, ó. No sacudir, lógico que não vai ser tão fácil assim, porque esse aqui tá novinho, né? Não tá ainda socado, mas ele dá uma socada, mas mesmo assim, quando você sacode a planta, ele cai. Então o substrato, para mim, ele tem que ter essas condições. Voltando, a bateria acabou, vamos lá trocando, continuando o vídeo. O que eu estava falando sobre as características do substrato. Então daí o pessoal pode perguntar para mim: ah, Paulo, então esse substrato ele serve para tudo, para todo mundo? Não, ele não serve para todo mundo, certo? É um substrato que pode ser testado para ver se ele serve para outros lugares, mas é que não serve para todo mundo. Não existe uma receita de substrato exclusivo.
Cada região do país tem a sua característica, cada local tem a sua característica. Esse é o substrato que ele armazena uma quantidade razoável de água, certo? De um dia para o outro é tranquilo, mas se o sol for muito intenso, ele perde água mais rápido e eu tenho que regar novamente. Se você mora no Nordeste do país, por exemplo, esse substrato não é o ideal. Você tem que ter alguma outra coisa que possa armazenar mais água, porque aí é mais quente, né? E aqui é menos quente. E sendo menos quente, é menos evaporação, menos isso, menos aquilo. E num lugar que é muito quente, a evaporação é maior, então a falta de água vai ser bem maior. O que você pode pôr numa mistura como essa? A fibra de coco picada. Por quê? A fibra de coco picada retém muita água. Ela retém mais água do que o caco de telha. Pelo que a gente andou vendo aí, chega a ser 75% mais água que o caco de telha. E tem uma vantagem de que ela libera também o potássio, que é muito bom para as plantas, certo? O potássio é muito bom, ajuda bastante as plantas. Numa região que é mais úmida, então você vai usar menos caco de telha, vai usar mais areia, certo? Para fazer um substrato mais drenante. Você não precisa armazenar muita água no substrato. Pega uma região do Amazonas, por exemplo, que é muito úmido, então não faz sentido você estar usando uma quantidade grande do caco de telha para armazenar água dentro do substrato. Você já tem muita umidade. Então o substrato é isso aí, gente. Esse é o substrato que eu uso. É o substrato que eu uso aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Muitos amigos têm usado e têm gostado dele para a nossa região. Se for uma outra região, tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma estudada como é que são as características do clima da sua região e fazer algumas alterações nisso, certo? Regiões mais quentes, mais agregado que acumula água, né, que retém água. Regiões menos quentes, um agregado que retém menos água, certo? Ou melhor, você pode pegar e usar menos caco, menos fibra de coco picada e assim vai. Então só mostrei para vocês aqui eu fazendo substrato, algumas opiniões sobre o que eu tenho sobre substrato. O que eu uso aqui, vou repetir: meia medida de triorgan, meia medida de... ai meu Deus, falhou o nome, de carvão, né, carvão vegetal, uma medida de areia, uma medida de caco de telha e uma medida de terra vegetal proveniente de compostagem. Eu sempre uso meia de cada uma, porque uma é pura e a outra eu misturei com um pouquinho de barro vermelho para ter um ferro extra dentro da mistura. É importante, vou repetir, é importante que o substrato, depois de um ano, ele continue solto, que é para facilitar a troca de substrato. É importante que ele tenha vazios, para que dentro desses vazios se criem os micro-organismos, para que entram em simbiose com a planta, certo? E é importante que ele seja airado também, que ele tenha esses vazios para proporcionar um melhor caminho para as raízes dentro dele. Então, se a raiz caminha por aqui, ela começa a aproveitar todo esse adubo, toda essa terra que está aqui dentro. Eu particularmente não gosto muito de usar só como o pessoal tem feito aí, ou caqueira, ou só areia, ou só... e tem que queimar a planta com adubo. Eu prefiro misturar a terra vegetal junto com o substrato, porque a terra vegetal tem o alimento que a planta precisa. Dou uma enriquecida com adubo para dar uma bombada. Se eu usasse só o caco ou só areia, eu ia ter que ficar queimando dinheiro com adubo, porque caco e areia é inerte, quer dizer, não tem alimento. Então, se ela não tem alimento, a planta tem que comer de algum lugar. E se ela tem que comer de algum lugar, ela tem que ser alimentada com adubo. E adubo é caro. E a terra é muito mais barata, certo?
Isso aí, gente, espero que tenham gostado. Só para dar um alô para vocês aqui na minha mistura, como é que eu faço. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus. Agora eu tenho aqui terra para 10 vasos. Vamos brincar agora de fazer transplante. Um abraço.